o jornalista Vene Casagrande deu o furo de qual seria ou qual será a formação titular e a escalação titular do Flamengo no Clássico, diante do Botafogo. Um clássico que o Flamengo optou por não levar os seus titulares por conta da finalíssima da Recopa Sul-Americana, que vai ocorrer na terça-feira no Maracanã. Muito tem sido discutido a respeito disso. Uns achavam que não deveria poupar, outros achavam que sim, que está certo poupar, e eu nem vou entrar neste mérito. O mérito de hoje é sobre o alarde que se deu a respeito dessa escalação, provável e não ainda real, assim como se deu no passado, alarde e crise por conta de um treinamento que o Rogério Ceni teria utilizado o Ilharão na zaga, e depois ele jogou na zaga muito bem, o Flamengo foi campeão brasileiro. A gente volta a ter esse tipo de expediente aí, e críticas a uma provável, possível escalação utilizando, aspas, 3 zagueiros. Será que são 3 zagueiros mesmo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, e queria pedir para vocês aí a inscrição no canal, o like no vídeo, e especialmente queria pedir aí que se tornem membros do canal do Falso 9 se puderem. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal, e no Telegram eu faço comentários táticos ao vivo durante as partidas do Flamengo. Então assista às partidas do Flamengo escutando os meus comentários táticos em todos os jogos, tá? Então convido você a isso. Vamos lá falar sobre o que esse time vai apresentar hoje, logo mais às 18 horas. Bom, será que é outra tática? Será que são 3 zagueiros? Vamos lembrar como é que o Flamengo de 2023 até aqui joga predominantemente. Tá? Joga num 4-3-3 fechado, onde a profundidade é dada pelos laterais e os volantes, os médios, né, os 2 médios, eles fazem uma espécie de cobertura ofensiva ali para que esses laterais possam avançar e eles se mantenham no menor deslocamento possível para garantir o posicionamento deles caso o time perca a bola. Então, caso o time perca a bola, o Flamengo prepara uma amplitude máxima em alturas diferentes para gerar essas diagonais que fecham passes e ajudam interceptações. E atrás disso aí existem as diagonais de cobertura que são geradas por esses 3 homens que ficam mais presos. Até por isso o Everton Ribeiro chegou a sair do time em um dos jogos para jogar essa formação aqui, aonde funcionou até melhor esse perde-pressiona, porque havia menos deslocamento de jogadores, porque são jogadores mais posicionados ali nas suas funções. O exemplo aqui é essa imagem, né? A gente vê os 5 da frente posicionados em alturas diferentes e os 3 homens atrás deles, que são 3, você pode chamar como quiser, se quiser chamar de volante pode chamar, só não diga que são brucutus, né? Esses 3 homens fazendo as diagonais, cobrindo o espaço que a bola pode passar entre um atleta e outro à sua frente, né? Então cobrindo as diagonais de cobertura que eu simbolizei com esses triângulos vermelhos. Bom, esse é o conceito normal de jogo do Flamengo, tá? E aí, como é que é a escalação? Bom, segundo o Vene Casagrande, a escalação do Flamengo vem com Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton, Pulgar, Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Tá certo esse desenho aí, pessoal? Será? Pô, tá errado, né? Tá errado esse desenho aí. Bom, o Flamengo, apesar de jogar com o Cleiton, que é um zagueiro de origem, e é um zagueiro inclusive rústico, daquele zagueiro mesmo. Inclusive gosto bastante de ver o Cleiton jogar, fico feliz por ele ter oportunidade. Mas o Cleiton ele vai jogar mais posicionado na lateral esquerda. Então, a formação, lógico que vai ter muita variação entre Matheus Gonçalves, Matheus França, até um pouco de variação com o próprio Cebolinha. Claro que vai ter muita variação, mas a formação ali, se você quiser ver ela o mais próximo possível do que você vai ver dentro de campo, é por aí, tá? O Cleiton na lateral esquerda. O Cleiton não sabe jogar de lateral. Tem um contexto específico.
Eventualmente, a gente vai ver o Flamengo fazendo a saída de 3, com o 3+2. E aí o Pulgar alinhado ali com o França, talvez o França abaixo para fazer esse alinhamento, dependendo de como for a pressão do Botafogo. Pode ser que aconteça uma saída de 3 com o Cleiton posicionado pelo lado esquerdo. Ter um zagueiro canhoto facilita bastante esse tipo de saída. Eles devem se afastar bastante para fazer essa saída de 3. E aí, nesse contexto, espeta o Mateuzinho de um lado e o Matheus Gonçalves ou o Cebolinha do outro lado. Eu coloquei o Matheus Gonçalves aqui por conta do pé dominante, você vai entender melhor na outra projeção à frente. Isso aqui já acontece no time titular, mas não é a forma predominante de saída em primeira fase. É uma forma predominante de saída já numa fase de progressão, numa segunda fase, já pronto para chegar mais próximo do ataque, né? O que a gente vai ver, e isso é um formato de 3-2-5. Pode aparecer? Pode. Aparece eventualmente em jogos do Flamengo? Aparece, do Flamengo do Vitor Pereira, mas não é a forma predominante. A forma predominante é essa aqui, gente, que é esse 4-3-3, que na verdade faz o Cleiton não vai ser um lateral de linha de fundo, ele vai ser um lateral que vai fechar por dentro. O Matheus Gonçalves não vai ser esse médio que vai fazer o corredor central, que vai avançar por dentro, ele vai avançar em diagonal para fazer com o pé dominante a profundidade pelo lado esquerdo, ou ele ou o Matheus França. Eu imagino que o Gonçalves, por conta do pé dominante, e o Cebolinha, por ter o pé direito, ser um jogador de arrasto, que corta para dentro para chutar, vai fazer esse arrasto aí, essa entrada para dentro da área. Do outro lado, uma dinâmica que pode ser um pouquinho diferente. O Mateuzinho é um lateral de origem, ele pode fazer a profundidade e o Marinho vai fazer sempre esse arrasto para dentro. É o que ele faz, basicamente a única jogada que o Marinho tem aí principal no seu repertório. Mateuzinho também pode fechar por dentro? Pode, para o Matheus França fazer essa diagonal. Isso tudo não é tão engessado assim, mas eu estou passando para vocês ideias gerais desse sistema, que não contará com 3 zagueiros, que contará com 3 zagueiros de origem, sim, se é que cada jogador tem que nascer e ser carimbado com uma posição, mas não serão dentro de campo uma linha de 5, os 3 zagueiros e os 2 laterais baixando. Isso não deve acontecer, não aconteceu ainda com o Vitor Pereira. Já numa fase ali de progressão e quase de finalização, o Flamengo vai ter, como sempre, os 5 homens na frente, em alturas diferentes, para bloqueio de passe, como eu sempre explico para vocês. E atrás vai ter os 3 homens para fechar as diagonais de cobertura. Então o Cleiton ele vai estar numa segunda linha, alinhado a Pulgar e Matheus França, ou Pulgar e Matheus Gonçalves, ou Pulgar e Mateuzinho, que vai poder fechar por aqui. E o Flamengo vai jogar na pirâmide que normalmente atua, exatamente como aquela imagem que eu já tinha apresentado para vocês. Uma outra coisa que ajuda, né, esse time mais jovem, mais móvel, por exemplo, o Mateuzão é um jogador que está tendo muita dificuldade no trabalho ofensivo, né? Eventualmente acaba ficando até marcado pela torcida. Mas é fato que ele tem uma energia incrível para marcação alta. E isso contribui muito quando o time B joga. Um outro fator é que esses pontas, né, o Cebolinha e o Marinho, eles são rápidos. Então, eles naturalmente já vão fazer trabalho de ponta. O time titular exige que os laterais vão até a linha de fundo juntos, o que faz com que eles percorram distâncias maiores para voltar. Então, até a recomposição fica simplificada, além da disposição que Cebolinha e Marinho têm para marcar, que Gabigol e Arrascaeta não têm, né? Então, via de regra, o time reserva vai ter uma marcação alta mais eficiente pela quantidade de jogadores rápidos que tem e vai ter também um homem a mais, pelo menos, marcando já em bloco baixo, bloco médio. Então, o Flamengo deve marcar no 4-1-4-1, deixando o Pulgar para varrer aqui o entrelinhas, o que vai ajudar na compactação do time, né? Quando o time estiver em bloco médio, bloco baixo. Mas, deve
ter uma marcação alta fazendo pressing ali, que é aquela marcação alta individualizada, com Cebolinha conseguindo ter muita energia na marcação, Mateusão também, e os dois meninos, nem se fala, Matheus França e Matheus Gonçalves. Então a gente vai ver um Flamengo com mais mobilidade defensiva, com mais capacidade de marcação e também ofensivamente um time muito parecido, né, em organização ofensiva, muito parecido com o time titular do Flamengo, respeitando a peculiaridade de cada atleta. Fato é que, se você acha que o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros e uma linha de 5, como alguns comentários estão levando você a acreditar nisso, é melhor a galera tentar imaginar outra coisa. Não acredito, pode acontecer, vou quebrar a cara e vou falar aqui, caso aconteça. Mas não é a tendência que o Flamengo mude a sua forma de jogar por conta de um jogo. Acontece que Marcos Paulo se lesionou já nessa temporada e agora está retornando. Caso não inicie o jogo, inicie o Cleiton, é uma pura e simples falta de opção de Vitor Pereira, que está o levando a experimentar o garoto promissor também, Cleiton, numa leitura diferente da lateral esquerda do Flamengo. Tá bom, pessoal? Então eu vou nessa, deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu fui.